Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio das Aventuras do Pinóquio. Fique connosco até ao final para saber tudo. E se não acompanhou o nosso primeiro episódio, veja aqui embaixo na descrição do vídeo o primeiro episódio. Então vamos conhecer o segundo episódio das Aventuras do Pinóquio. Esta manhã tive uma ideia. Pensei em fazer um boneco, mas um boneco maravilhoso que saiba lutar e dar saltos mortais. Com esse boneco eu quero ir pelo mundo em troca de um pedaço de pão e de um copo de vinho. O que acha? Bravo, Polentinha! Gritou a vozinha de sempre que não sabia de onde vinha. Ao ouvir-se ter chamado de Polentinha, compadre Gepeto ficou vermelho como um pimentão e, virando-se para o carpinteiro, disse-lhe furiosamente: "Por que me está a ofender?" "Quem o ofendeu? Se calhar fui eu mesmo, não? Pois eu digo que foi." "Não, sim, não, sim." E à medida que o clima aquecia, eles enrolaram-se numa grande luta e insultaram-se. E no final, o mestre António tinha a peruca amarela do Gepeto nas mãos e o Gepeto reparou que tinha a peruca grisalha do carpinteiro na boca. "Devolva-me a minha peruca!" gritou o mestre António. "E devolva a minha! Façamos as pazes!" Os dois devolveram as perucas um ao outro, apertaram as mãos e juraram continuar bons amigos. "Então, compadre Gepeto", disse o carpinteiro como sinal de paz, "o que deseja da minha parte?" Isso! Já me esquecia! Eu queria um pouco de madeira para fazer o meu boneco." "Claro que sim", disse o mestre António, e, muito contente, foi até à bancada para ir buscar aquele pedaço de madeira que lhe causara tanto medo. Mas quando estava quase a entregá-lo ao amigo, o pedaço de madeira escorregou das suas mãos e bateu com força nas pernas do Gepeto. É com essa má vontade que me dá a madeira, mestre António. Quase me deixou coxo. Eu sei que é da madeira, mas quem a atirou às minhas pernas?" "Eu não atirei nada." "Mentiroso." "Gepeto, não me ofenda, senão eu chamo-lhe Polentinha." "Asno." "Polentinha." "Burro." "Polentinha." "Besta quadrada." "Polentinha." Os insultos sucederam-se, mas ao fim de algum tempo, quando acalmaram, o mestre António tinha 2 arranhões no nariz e o outro 2 botões a menos no casaco. Tendo assim as contas acertadas, apertaram novamente as mãos e juraram continuar amigos. Então Gepeto agarrou no pedaço de madeira, agradeceu ao mestre e voltou a cochear para casa. A casa de Gepeto era muito pequenina e era iluminada através do vão da escada. A mobília era muito simples, uma cadeira velha, uma cama desconfortável e uma mesinha toda estragada. Na parede do fundo havia uma lareira com o fogo aceso, mas não era fogo verdadeiro, era pintado. E ao lado dele havia uma panela também pintada, que soltava uma nuvem de vapor que parecia vapor de verdade. Assim que chegou a casa, Gepeto pegou nas suas ferramentas e começou a planear e a fabricar o boneco. "Que nome lhe darei?" pensou para si. Quero chamar-lhe Pinóquio.
Este nome trar-lhe-á sorte. Conheci uma família inteira de Pinóquios. O Pinóquio pai, a Pinóquio mãe e os Pinóquios filhos, e todos eles passavam bem. O mais rico pedia esmola. Definido o boneco, pôs-se a trabalhar com afinco e rapidamente fez os cabelos, a testa e os olhos. Ao terminar de fazer os olhos, imaginem o seu espanto ao perceber que os olhos se mexiam e o encaravam fixamente. Gepeto, vendo-se observado por aqueles 2 olhos de madeira, ofendeu-se e falou num tom ressentido. Olhos de madeira, porque me olham assim? Ninguém respondeu. Então, depois dos olhos, fez o nariz. Mas o nariz, assim que foi feito, começou a crescer, crescer e crescer e tornou-se em poucos minutos um narigão que não tinha fim. O pobre Gepeto estava cansado de cortá-lo. Quanto mais o cortava e o encurtava, mais aquele nariz impertinente crescia. Depois do nariz, ele fez a boca. A boca ainda não havia sido finalizada quando começou a rir. Pare de rir, disse Gepeto aborrecido. Mas foi como falar com a parede. Pare de rir, eu repito, gritou, num tom de voz ameaçador. Então a boca parou de rir, mas colocou a língua inteira para fora. Para não perder a cabeça, Gepeto fingiu não ter visto isso e seguiu trabalhando. Depois da boca, ele fez o queixo, em seguida o pescoço e então os ombros, a barriga, os braços e as mãos. Assim que terminou de fazer as mãos, Gepeto sentiu a sua peruca ser retirada da cabeça. Olhou para cima e o que viu? Viu a sua peruca amarela na mão do boneco. Pinóquio, devolva a minha peruca imediatamente. E o Pinóquio, em vez de devolver a peruca, colocou-a na sua própria cabeça, ficando quase escondido por baixo dela. Esse gesto brincalhão deixou Gepeto triste e melancólico, como nunca fora em toda a sua vida. E voltando-se para o Pinóquio, disse-lhe: filhote travesso, ainda nem terminei de te fazer e já estás a desrespeitar o teu pai? Feio, meu menino, muito feio. E enxugou uma lágrima. As pernas e os pés ainda precisavam de ser feitos. Quando Gepeto terminou de fazer os pés, sentiu um pontapé exatamente na ponta do seu nariz. Eu mereço, disse para si mesmo. Deveria ter pensado nisso antes, agora é tarde. Então pegou no boneco e colocou-o no chão, para que pudesse caminhar. Pinóquio tinha as pernas retraídas e não conseguia mexer-se. Então Gepeto levou-o pela mão para o ensinar a dar um passo depois do outro. Quando as pernas dele se esticaram, o Pinóquio começou a caminhar e a correr sozinho pela sala, até que, tendo atravessado a porta de casa, lançou-se pela rua e pôs-se a correr. E este foi o segundo episódio das Aventuras do Pinóquio. Continue connosco, porque em breve teremos o terceiro episódio. Vamos conhecer melhor o Pinóquio. Até à próxima!